Oi, tudo bem com você? Hoje é dia 26 e estamos chegando perto do fim do mês. Então, eu dou as boas-vindas para você. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie coming to you from beautiful Salvador, Bahia, and I just love this place. I want to go to the beach and maybe buy some shrimp and eat a lot. That's what I want. Right now it's impossible, but I do want to do that. And today, after listening to this episode, the first kind of dialogue that I have prepared for you, you'll be well equipped to talk about, not really talk about, but talk the Brazilian way. Because we are highly indirect, we don't really say what we mean, and when we mean something, we don't want to say it. And that's what you're going to learn today. But before we move on, I would like to remind you that if you struggle with verbs and you find that sometimes you really can't express what you want because you don't know which tense to choose, well, you can put an end to that frustration right now by going to portuguesewithali.com/verbs and grabbing your report right now. And let's get started. A Paula hoje me veio com uma conversa esquisita. Me disse que estava morrendo de vontade de comer doces e um pedaço de bolo. Eu estranhei, porque a Paula não é de comer doces. Será que ela estava grávida? Eu perguntei se ela estava sentindo algum enjoo. Não, estou ótima. Só estou a fim de um docinho. Sabe como é? Fim do mês chegando, estamos em outubro. E nesse ponto ela parou. Continuei sem entender. Aonde que ela queria chegar? E Paula? Perguntei. Fiquei cheio de dedos para fazer essa pergunta. Se ela estivesse grávida, provavelmente ia precisar de ajuda. Tentei perguntar da melhor forma que pude. Paula, você anda. Anda o quê? Ela me perguntou, olhando torto para mim. Sabe, os adultos, quando se conhecem, tal. O que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada. É só porque você está me dando pistas e eu não estou entendendo muita coisa, não. Ela parou e deu uma gargalhada. O que você tem de simpatia, de falta de inteligência? Pensei que tivesse ficado claro. Estamos em outubro, chegando perto do final do mês. Lembra? Ah, era seu aniversário. Bom, como você ouviu no diálogo anterior, temos duas pessoas conversando. Uma delas é a Paula e a outra é o narrador. Vamos chamá-lo de narrador, uma pessoa que narra, que conta uma história, porque fica mais fácil. Logo, logo teremos duas pessoas para gravar os episódios do podcast. Mas o narrador começa dizendo que a amiga dele, a Paula, estava com uma conversa esquisita. E uma conversa esquisita é uma conversa estranha. Talvez a pessoa esteja falando de algo curioso ou bizarro, algo que chama a atenção. E esquisito, como você percebeu, é diferente de outras palavras parecidas em outros idiomas. Esquisito, em português, é sempre uma coisa estranha. Nunca é uma coisa boa, é sempre estranha ou curiosa essa coisa. Por exemplo, muitas pessoas dizem que Esquadrão Suicida é um filme muito esquisito. Muitas pessoas dizem que Esquadrão Suicida
é um filme muito esquisito. E Esquadrão Suicida em português é o Suicide Squad em inglês. É um filme esquisito. Eu acho que esquisito, né? Então, o narrador diz que a Paula estava com uma conversa esquisita. Ela disse que estava morrendo de vontade de comer doces e ele estranhou porque a Paula não gosta de doces, ela não é de comer doces. E aqui, estar morrendo de vontade de fazer alguma coisa significa querer muito, muito, muito desejar fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou morrendo de vontade de ir para a praia, mas não posso. Eu estou morrendo de vontade de ir para a praia, mas não posso. Porque agora nós temos a pandemia, né, e a quarentena. Então, não é muito seguro ir para a praia. Estar morrendo de vontade, você pode dizer só, estou morrendo de vontade. E isso significa que eu estou com muita vontade, quero muito fazer algo. E ele disse também que estranhou a Paula querer comer doces, porque ela não é de comer doces. E estranhar, provavelmente você já entendeu, mas significa achar alguma coisa estranha. Você pensa, que estranho. Hum, eu estou estranhando essa situação. Estranhar tem o significado de achar estranho, mas também tem outros significados. O mais comum, achar estranho. Eu estranhei o convite da minha amiga. Não tinha nenhuma festa. Eu estranhei o convite da minha amiga. Não tinha nenhuma festa. E aí, o narrador tem uma suposição. Ele pensa: será que ela estava grávida? E grávida significa que ela está esperando um bebê. Ela tem um bebê na barriga e o bebê logo logo vai nascer. Ela está grávida. Ela vai ter um bebê. E normalmente as grávidas têm alguns problemas, né? Porque o organismo, o corpo dela não está muito adaptado inicialmente. Então, ela pode sentir algumas sensações ruins. Por exemplo, o enjoo. Às vezes, elas sentem o cheiro de alguma coisa e desculpa pelo som, tá? Mas ela tem esse enjoo, essa sensação desagradável no estômago. Parece que tem alguma coisa rodando dentro do estômago e uh, ela talvez queira vomitar. Mas a Paula diz que não tem problema nenhum. E depois ela menciona que está no mês de outubro, está no final do mês, e o narrador ainda não sabe o que está acontecendo. Ele começou uma pergunta, ele disse, Paula, mas ele ficou cheio de dedos para fazer a pergunta. Provavelmente porque era uma pergunta embaraçosa. E ficar cheio de dedos ou estar cheio de dedos significa estar embaraçado, estar constrangido, estar com vergonha de fazer alguma coisa ou por causa de alguma coisa. Por exemplo, eu convidei a minha amiga para o restaurante, mas quando percebi que não tinha dinheiro, fiquei cheio de dedos para pedir que ela pagasse. Eu convidei minha amiga para o restaurante, mas fiquei cheio de dedos quando percebi que não tinha dinheiro e pedi que ela pagasse. Bom, essa é uma situação em que as pessoas ficam cheias de dedos. E você? Em que situações normalmente você fica cheio de dedos? Me conte, me envie uma mensagem. Tenho uma seção para enviar mensagens nesse podcast. Estou te esperando, hein?
E aí ela diz: fiquei cheio de dedos para fazer essa pergunta, né? E a pergunta, hum, ele não diz exatamente, ele não faz a pergunta, mas é possível supor qual pergunta seria essa. Ele meio que começa a pergunta, mas não continua. E aí a Paula diz: o que você está insinuando? E insinuar tem alguns significados, mas aqui significa fazer outra pessoa pensar algo ou fazer sinal ou indicar que algo é o caso. Por exemplo, eu estava na casa do meu amigo e o celular desapareceu. Eles não disseram abertamente, mas insinuaram que eu tinha roubado o celular. Eu estava na casa do meu amigo e o celular desapareceu de repente. Eles não disseram abertamente, mas insinuaram que eu tinha roubado o celular. Que amizade, hein? Esse tipo de insinuação, que é o substantivo da palavra, do verbo insinuar, não é nada agradável, né? Insinuar que outra pessoa rouba coisas não é bom. Pelo menos os amigos não fazem. E aí ele diz: eu não estou insinuando nada. Você está dando pistas e eu não estou entendendo. Significa dar indicação ou dar sinal para que outra pessoa descubra o que você está pensando. Por exemplo, não sei se você gosta de Agatha Christie ou de Sherlock Holmes, na pronúncia brasileira, mas os detetives procuram pistas. Os detetives procuram pistas de quem cometeu um crime. Eles procuram os vestígios e os sinais e as indicações. Aqui no Brasil, quando nós brincamos de adivinhar, por exemplo, eu penso em um artista e você precisa descobrir quem é esse artista. Eu dou 3 pistas. Primeira pista é: ele é brasileiro, ele canta música clássica, ele tem 50 anos. São 3 pistas. Cada uma dessas coisas são uma pista. E aí a Paula entende o que ele estava insinuando e dá uma gargalhada. Uma gargalhada é diferente de uma risada. hum? Uma risada é ah, 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 ah. Ok. Isso aqui, por exemplo, é uma risada. E uma gargalhada é de boca bem aberta. Você ha, ha, ha. Isso é uma gargalhada. A gargalhada do mal. Ah, e gargalhada vem do verbo gargalhar. Você pode dizer rir, é um pouco mais fraco, e pode dizer gargalhar, que é bem forte. E aí ela diz: o que você tem de simpatia, de falta de inteligência. Essa é uma estrutura comum, tipo, o que você tem de blá blá blá, de falta de blá blá blá. E significa: você não é muito o segundo elemento. Por exemplo, o que você tem de simpatia, de falta de inteligência. O que ela disse foi: você é muito simpático, mas é muito burro. Você é muito simpático, mas é muito burro. O que você tem de simpatia, de falta de inteligência. É um elogio que não é um elogio. Como as pessoas dizem, é passivo-agressivo. Que pena, né? E aí ela diz: estamos em outubro, perto do final do mês. E ele, tcharam, lembra? Ele, era seu aniversário. Bom, ele conseguiu entender depois de muito tempo. E esse tipo de frase que nós vemos assim, que não tem um significado completo, que você não diz nada indiretamente,
Isso é uma indireta. E é um tipo de esporte aqui no Brasil. As pessoas mandam indiretas umas para as outras. Não é muito legal, tá? Então, você não vai me mandar nenhuma indireta. Você vai me mandar uma mensagem de voz, ok? Agora, sem nenhum tipo de indireta, vamos ouvir o diálogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. A Paula hoje me viu com conversa esquisita. Me disse que estava morrendo de vontade de comer doce e um pedaço de bolo. Eu estranhei, porque a Paula não é de comer doce. Será que ela estava grávida? Eu perguntei se ela estava sentindo algum enjoo. Não, tô ótima. Só tô afim de um docinho. Sabe como é? O fim do mês chegando, tá em outubro. E nesse ponto ela parou. Continuei sem entender. Onde que ela queria chegar? E Paula? Perguntei. Fiquei cheio de dedos para fazer essa pergunta. Se ela tivesse grávida, provavelmente ia precisar de ajuda. Tentei perguntar da melhor forma que pude. Paula, você anda. Anda o quê? Ela me perguntou, olhando torto para mim. Sabe, os adultos quando se conhecem e tal. O que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada. É só porque você está me dando pistas e eu não estou entendendo muita coisa, não. Ela parou e deu uma gargalhada. O que você tem de simpatia te fala de inteligência. Pensei que tivesse ficado claro. Estamos em outubro, chegando perto do final do mês, lembra? Ah, era seu aniversário. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.